Existe um dia que quem te ignorou não esquece. Não é o dia em que você foi embora, ou que parou de responder. Nem o dia em que a última mensagem ficou sem retorno. É o dia depois de tudo isso. Um dia comum, sem data marcada, sem evento dramático. E nesse dia, de forma silenciosa e irreversível, algo ficou claro. Que você não vai voltar. Não porque você disse ou fez algum gesto que confirmasse isso, mas porque a realidade do que aconteceu finalmente pesou mais do que qualquer esperança de que as coisas poderiam ser diferentes. E quando essa clareza chegou, o peso do que foi perdido chegou junto. Hoje você vai entender como esse dia acontece, o que o provoca, o que ele revela e por que ele marca de forma permanente quem um dia decidiu que você era descartável. Durante muito tempo, enquanto você ainda estava presente de alguma forma, existia uma saída, uma possibilidade, a chance de que as coisas voltassem ao que eram, ou se tornassem o que nunca chegaram a ser. E essa possibilidade, mesmo que nunca fosse declarada, mesmo que nunca fosse perseguida de verdade, funcionava como uma proteção. Protegia quem te ignorou da realidade completa do que havia feito, porque enquanto você ainda estava acessível, a perda não era total, era parcial. Era algo que ainda podia ser revertido se um dia houvesse vontade. Mas quando você para de verdade, quando o acesso desaparece de forma genuína e sem drama, essa proteção some. E o que ela estava cobrindo aparece. Sem filtro, sem atenuante. E sem a ilusão de que ainda é possível recuperar o que foi desperdiçado. E aqui está o detalhe que muda tudo. Esse dia não acontece quando você decide que não vai voltar. Ele acontece quando o outro percebe que você já não está mais disponível para voltar, mesmo que quisesse. Marco Aurélio escreveu que a verdade não espera convite para aparecer. Ela espera apenas que as distrações diminuam o suficiente para que não possa mais ser ignorada. E é exatamente isso que acontece nesse dia. As distrações diminuem. Pode ser num momento de silêncio inesperado, numa situação em que a sua ausência é sentida de forma concreta, quando algo acontece e o primeiro pensamento é compartilhar com você. E então vem a lembrança de que esse acesso não existe mais, numa comparação inevitável entre o que você oferecia e o que veio depois. Em qualquer um desses momentos, a distração que cobria a realidade da perda some. E o que fica não é saudade apenas, é o reconhecimento de que algo genuíno foi tratado como se fosse substituível, e que a substituição nunca chegou. Mas tem um ponto que a maioria não considera sobre esse momento. Ele não é confortável para quem o vive. Não chega com a leveza do entendimento, chega com o peso do arrependimento, porque arrependimento real não é sobre o que você sente, é sobre o que você fez ou deixou de fazer, quando ainda havia tempo. E quem te ignorou vai reviver cada momento em que havia tempo. Cada vez que você estava presente e não foi reconhecido, cada vez que você ofereceu algo genuíno e recebeu indiferença, cada vez que o cuidado foi tratado como garantido, porque parecia que sempre estaria disponível. E em cada uma dessas memórias, que surgem sem aviso e não podem ser controladas, o peso aumenta. Não porque você fez algo para provocar isso, mas porque a consciência não tem como ignorar o que foi desperdiçado. Sêneca escreveu que o maior castigo para quem age de forma injusta não vem de fora, vem de dentro, na forma de uma consciência que não encontra descanso. E é exatamente isso que esse dia provoca. Não é um castigo que você aplicou, é uma consequência que emergiu naturalmente do que foi feito. Você não precisou fazer nada além de crescer, de continuar, de construir sua vida sem depender do reconhecimento que nunca veio. E esse crescimento, silencioso, consistente, sem plateia, é o que torna a perda irreversível aos olhos de quem finalmente percebe o que desperdiçou. Porque não é mais sobre o que você era quando estava presente. É sobre quem você se tornou depois que foi embora. E essa versão de você, mais inteira, mais sólida, mais clara sobre o que merece, é o que torna o dia da percepção tão pesado. Porque não é apenas a perda do que havia, é a perda do que poderia ter existido, com alguém que cresceu dessa forma. E é aqui que chegamos ao ponto-chave sobre esse processo. Esse dia, o dia em que quem te ignorou percebe que perdeu para sempre, não é um evento que você vai testemunhar diretamente. Não vai chegar como uma confissão. Nem vai aparecer como um pedido de desculpas elaborado.
Ele vai aparecer em gestos pequenos e involuntários, na mensagem enviada depois de muito tempo, casual, leve, como se nada tivesse acontecido, mas que na verdade carrega um peso, que a pessoa não sabe como declarar diretamente. No silêncio de quem observa sua evolução de longe, sem conseguir se aproximar, mas sem conseguir deixar de olhar. Na tentativa de retomada que vem tarde demais, quando você já não é mais a mesma pessoa que teria respondido da mesma forma. E em cada um desses gestos, por menores que sejam, está a confirmação de que o dia aconteceu, de que a percepção chegou, de que o peso do que foi perdido finalmente ficou grande demais para ser ignorado. Epicteto ensinava que não controlamos o que os outros percebem, mas controlamos completamente quem nos tornamos, enquanto eles não percebem. E é isso que você fez, sem saber que estava fazendo, sem planejar o efeito que causaria. Você simplesmente parou de investir onde não havia retorno e começou a construir onde havia espaço real para crescer. E esse processo, que foi inteiramente sobre você, inteiramente para você, produziu como consequência natural algo que nenhuma estratégia teria produzido com a mesma força. Fez de você alguém impossível de esquecer, fez da sua ausência algo impossível de substituir e fez do dia da percepção algo inevitável, não porque você o planejou, mas porque se tornou real demais para não acontecer. Você não precisa estar presente quando esse dia chegar. Não precisa saber exatamente quando aconteceu. Nem precisa de nenhuma confirmação externa de que a perda foi sentida. Porque a maior prova de que esse dia chegou, ou vai chegar, não está no comportamento de quem te ignorou. Está em você, na forma como você acorda, sem o peso de precisar ser reconhecido por alguém que não soube te valorizar, na leveza de quem construiu algo sólido sem depender de aprovação externa, na clareza de quem finalmente entendeu que o maior dia, o mais importante, o mais libertador, não foi o dia em que o outro percebeu que perdeu, foi o dia em que você percebeu que não precisava mais que ele percebesse. Se essa reflexão fez sentido para você, curta o vídeo e inscreva-se no canal Dignidade Estoica. E nos comentários se escreva: perdeu, não como desejo, mas como reconhecimento de que esse dia já chegou, ou está chegando. Até o próximo vídeo.